Essa questão trata do tema da conquista europeia sobre a América, especificamente sobre a conquista espanhola. São dois textos que são abordados na questão que trazem visões diferentes desse processo. O primeiro texto diz o seguinte: nosso mundo acaba de descobrir um outro, não menos povoado e organizado que o nosso. Os que os subjugaram usavam coletes de uma pele luminosa e dura, e armas cortantes e resplandecentes, para quem, pelo milagre da luz de um espelho ou de uma faca, iam trocando uma grande riqueza em ouro e pérolas. Quantas cidades arrasadas, quantas nações exterminadas, quantos milhões de povos passados a fio de espada, vitórias mecânicas. Então, o primeiro texto destaca a destruição dos impérios indígenas, como Azteca e Inca, encontrados pelos espanhóis aqui na América. Quando ele fala, por exemplo, das nações exterminadas, quantos povos passados a fio da espada. Ou seja, é um texto que destaca muito a questão da conquista militar. Mas vamos dar uma lidinha no texto 2. Assim não pense que foram tirados o poder, os bens e a liberdade dos indígenas, e sim que Deus lhes concedeu a graça de pertencerem aos espanhóis, que os tornaram cristãos e que os tratam e os consideram exatamente como digo. Então, o segundo texto enaltece a conquista espanhola como a salvação das almas indígenas, ou seja, povos que estavam perdidos por não conhecer o cristianismo. Então, a conquista seria uma epifania para esses povos nativos da América. O primeiro texto, portanto, condena a conquista espanhola como algo militar, como uma pilhagem das riquezas dos povos ameríndios, enquanto que o segundo texto, uma visão diferente, enaltece a conquista europeia como a chegada da civilização à América, como a chegada do cristianismo, a chegada da salvação. Aí o enunciado diz o seguinte: os textos apresentam visões diferentes em relação à conquista e à colonização da América pelos espanhóis. Isso porque os autores dão foco respectivamente. Então vamos lá agora para as alternativas. Então a letra A: as vitórias mecânicas e as injustiças sociais. Ela está equivocada porque o segundo texto ele não trata da questão das injustiças sociais, apesar do primeiro falar assim das vitórias mecânicas, das vitórias militares. A letra B: o primeiro texto fala da aculturação indígena. Não fala da aculturação indígena. O primeiro texto fala da questão da subjugação militar. O segundo fala das prerrogativas religiosas, sim, mas no caso a letra B está incorreta porque a primeira parte não fala, o primeiro texto não se refere a uma aculturação indígena. A letra C: o primeiro texto dá foco à imposição cultural. Já está equivocado que o primeiro texto fala sobre a questão da imposição militar. E o segundo texto não trata do extermínio em massa. O extermínio em massa é tratado no primeiro texto. O primeiro texto enfoca a questão do humanismo? Também não. É um equívoco. Ele invoca a questão da guerra. E o segundo texto fala do poderio militar? Também não. O segundo texto trata da questão religiosa. O primeiro texto, a letra E, trata da dominação militar, corretíssimo, e o segundo texto trata do eurocentrismo. Então, essa é a resposta, porque a imposição do cristianismo é um eurocentrismo, já que o cristianismo era a religião dominante na Europa, que o europeu quer impor aos povos conquistados da América. Então, portanto, a resposta da questão, a letra E.